Olá, gente. Eu sou Douglas Oliveira e estou passando aqui hoje para mais duas dicas importantíssimas para você, pequeno e médio empreendedor. Você já ouviu falar em planejamento estratégico? Como funciona, de que forma você precisa fazer e quais são os pontos para um bom plano de negócio? Vamos lá. Quando a gente pensa em plano estratégico, a gente precisa primeiro entender o conceito. Nada mais é do que uma ferramenta que vai oferecer suporte durante todo o processo de estruturação da sua empresa. Ele também vai garantir a continuidade do seu negócio, né? Quando a gente pensa em plano estratégico, a gente precisa sempre pensar que ele precisa estar baseado em pontos sólidos. A partir de uma ideia estruturada, de uma capacidade de investimento, por que não dizer uma experiência e recursos de cada empreendedor. Quando você pensa num plano estratégico, é importante que cada etapa desse plano estratégico ele precisa ser acompanhado e você precisa ter alguém que vai validar as etapas que estão sendo cumpridas para que esse projeto de fato saia do papel. A sua empresa ela pode ter mais de um? Pode, mas é importante que você tenha um plano estratégico eficiente e que seja um plano estratégico que vá te direcionar para você alcançar o objetivo da tua empresa num tempo determinado. É importante que a sua empresa tenha metas, mas mais importante do que você tenha metas é que você dê engajamento e requisitos para que a sua equipe atinja essas metas, que você tenha acompanhamentos. Algumas pessoas acabam fazendo o acompanhamento que nós chamamos que é o acompanhamento de gestão à vista. Ela coloca num plano, depois eu vou mostrar para vocês o que nós fazemos aqui no trabalho. A gente coloca uma meta, essa meta mensal, uma meta semestral e uma meta anual. Mas não quer dizer que a gente só vai acompanhar no final da meta, porque senão a gente não tem um controle sobre aquilo que está acontecendo. Então a gente começou a aplicar aqui gestão à vista e a gente vem acompanhando as metas diariamente. E com o resultado disso, nós aplicamos isso em janeiro, em aproximadamente no dia 27 de janeiro mais ou menos, nós tínhamos já batido a meta de janeiro e já estávamos completando pelo menos um terço da meta também de fevereiro. Então, isso é muito importante. Uma coisa que nós começamos a aplicar aqui e que tem trazido um bom resultado é começarmos a comemorar as vendas baseadas no plano estratégico. Então, cada vez que a gente faz uma venda, a gente comemora essas vendas porque a gente entende que as conquistas precisam ser comemoradas com a equipe e a gente também reverte isso em benefícios para os nossos colaboradores. Quando a gente pensa em plano de negócio, a gente precisa pensar que o plano de negócio ele precisa ter uma definição do objetivo da empresa para as ideias centrais dela. Ou seja, a gente precisa ter uma descrição das metas, a gente precisa ter uma estratégia de marketing bem elaborada e também não pode faltar um planejamento. E esse planejamento ele vai passar por todas as áreas. Então você precisa ter um planejamento da área jurídica, pensando numa estrutura também. Precisa ter um planejamento tributário, porque às vezes a pessoa pensa em vender muito e não pensa e não pesa o outro lado da questão tributária. É importante fazer um estudo, ainda que básico. Se você não tem condições de fazê-lo, direciona para uma pessoa, para uma equipe, para uma empresa que consiga te ajudar, mas que você também faça uma análise de viabilidade econômica. É muito importante que a gente tenha a informação desses itens. Então, eu vou repetir só para ficar bem fixado na sua mente. É importante que a gente faça uma descrição e uma estratégia de marketing, que a gente faça uma descrição e uma estratégia também da área jurídica, que a gente faça uma descrição e uma estratégia da área de vendas e que a gente faça uma descrição e uma análise bem concentrada também da viabilidade econômica, que vai passar também pelos requisitos tributários, tá? Uma coisa muito importante que a gente precisa gravar aí, e algumas pessoas classificam como 4 itens que são fundamentais para um bom plano de negócio, e eu vou falar aqui para vocês, analisar o mercado local, observar as tendências, conhecer o público em potencial e avaliar a competitividade, tá? Então, se o seu planejamento, o seu cronograma, seguir todos esses passos que são necessários para você concretizar e tirar o seu projeto do papel, obviamente os recursos que vocês estão investidos, esses recursos vão trazer um investimento, vão trazer, na verdade, um retorno positivo para o seu negócio. É muito importante que você não tenha tão somente uma aplicação para os recursos financeiros, mas que haja também uma dedicação e um investimento pessoal quanto a isso. Os resultados da sua empresa, as metas atingidas da sua empresa e o engajamento da sua equipe é muito consequência daquilo que o líder está fazendo. Então, se os resultados não estão sendo positivos, se os resultados não estão sendo satisfatórios,
obviamente que precisa se repensar na questão da liderança. Tem uma frase que está ventilando bastante na internet que faz muito sentido. Quando alguém me fala de Pedro, eu conheço mais daquele que falou de Pedro do que de próprio Pedro. Então é muito importante quando a gente ouve um líder dizendo que a equipe está desengajada, que as metas não estão sendo atingidas, que o trabalho não está sendo realizado e que as coisas não acontecem. Na verdade, o líder que está falando isso está demonstrando mais dele do que da equipe que está sendo gerenciada por ele. Então é muito importante que a gente tenha essa atenção. Aproveitando que a gente entrou nesse assunto, existe um outro ponto também que chama bastante atenção, que está relacionado como é que a gente consegue delinear e traçar o perfil do nosso cliente. A grande maioria das empresas tem uma certa dificuldade para fazer esse planejamento e para fazer a captação e o entendimento disso. Qual que é o perfil do meu cliente? Quem é o cliente que efetivamente eu atendo, não é? Quando a gente pensa nessa ideia de tratar do perfil de uma empresa, normalmente a gente acaba atrelando isso a uma visão do público-alvo, que não está errado, é o correto. Mas mesmo assim, é importante que a gente consiga apurar de que fato e de quem é o perfil dos nossos clientes. Normalmente as pessoas acabam idealizando qual é o perfil do seu cliente, seja para produto ou seja para serviço. Mas fazer essa lição de casa e entender de fato qual é o perfil desse cliente demanda muito mais coisas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para você. Será que essa pessoa sabe pelo menos 80% de quais são as características desse seu cliente? Ela sabe se o produto e o serviço dela está influenciando esse cliente, esse usuário desse serviço, para que as ações de marketing de fato estejam sendo direcionadas da forma correta? Vou te dar um outro exemplo, que é muito prático, é muito simples, mas que acaba funcionando. Onde mora? Qual a idade? Qual o perfil? É homem ou mulher? São empresas pequenas, são empresas grandes? São empresas que faturam até quanto? Quando a gente forma essa identidade real do nosso principal consumidor, a gente consegue acertar a nossa veia de vendas e, obviamente, nós teremos um retorno. Nós tivemos um cliente aqui no escritório que, por algum momento, ele acabou perdendo essa essência de qual era o seu cliente-alvo, de qual era o seu público efetivo. E começou a dedicar os seus esforços e os seus produtos para uma outra classe que não estava nada dentro do perfil deles. Então, por exemplo, é uma empresa que atende exclusivamente o público C e D e começou a trazer produtos para atender a classe A e a classe B. Resultado, as vendas começaram a cair. O engajamento delas e a forma como ela estava alcançando esses clientes começou a causar um espanto no público-alvo deles efetivo. Nós sentamos com eles, 5 minutos de conversa, analisamos os números e falamos para ele, olha, dentro daquilo que nós estamos entendendo, dentro daquilo que nós estamos trabalhando com vocês desse tempo, a gente já identificou, o público de vocês está errado. Vocês perderam a veia do público, vocês precisam voltar e começar a atender esse tipo de cliente. Resultado, as vendas dispararam. Eles já fizeram uma aposta de uma compra em produtos para esse segmento que nós direcionamos ele. As vendas praticamente retomaram numa velocidade fantástica. Eles retomaram o engajamento, a energia dos empresários voltou e as vendas, resultados positivos, e a empresa está retomando o sucesso que ela vinha numa crescente. Ou seja, é muito importante que a gente tenha o pulso do nosso cliente aqui, que a gente saiba para quem nós estamos vendendo e qual é o nosso público-alvo. Essa é mais uma dica importante da DGS Serviço.